Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aqui com os nossos vídeos, tá bom? E eu começo dando praticamente uma explicação. Nós ficamos aí alguns dias sem gravar vídeos, eu estava de férias na igreja, peguei 15 dias de férias e como eu tinha alguns vídeos gravados, eu continuei postando os que já estavam gravados, né? Mas aí acabou os vídeos e nós ficamos aí alguns dias sem postar vídeos, mas nós estamos de volta e nós estamos voltando aqui exatamente para concluir o capítulo 2 do livro de Romanos, tá? Romanos 2, nós estamos estudando esse capítulo já tem algum tempo e eu quero aqui concluir, na verdade, esse capítulo. Mas antes de concluir, me permita aqui ler alguns versículos e fazer uma recapitulação rápida a respeito dessa questão do que nós temos estudado nesse último tópico. Nós estamos falando dos judeus em relação à incircuncisão ou à circuncisão, tá bom? O texto diz assim, olha, Romanos 2:25, a circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E aí o texto segue, queridos, mas eu não vou ler o texto todo, tá bom? A questão toda aqui de Paulo, que ele levanta aqui a respeito da circuncisão, é a seguinte. Ele diz que a circuncisão ela só tem valor se o circuncidado obedecer à lei. Se ele for um transgressor da lei, a circuncisão dele se torna incircuncisão, ou seja, não tem utilidade, não tem validade. Contrariamente, né, ele fala, se o incircunciso obedece à lei, está falando aqui de maneira hipotética, a sua incircuncisão se tornará circuncisão. É bem interessante a maneira como Paulo coloca isso aqui, porque ele está falando aqui de uma prática religiosa que foi elevado a um grau máximo de importância, a ponto de os judeus acreditarem que o simples fato de eles serem circuncidados, isso lhes daria direito à salvação. E Paulo diz que não é assim. Aí nós trabalhamos esse texto, nós perguntamos aqui aonde que Paulo queria chegar, a que tipo de conclusão ele estava chegando, e nós colocamos aqui, querido, algumas lições a respeito dessa questão, tá bom? Uma espécie de visão panorâmica, né? E os motivos que levaram Paulo a falar da circuncisão, como ele falou. Então, olha só, Paulo disse aqui que a circuncisão ela não pode ser substituta para a obediência. Essa é uma lição muito importante aqui, porque os judeus acharam realmente que era possível ser salvo apenas pelo fato de ter sido circuncidado, independentemente de como eles viveriam, tá? A segunda lição aqui, em relação a essa questão, tem a ver, querido, aqui com relação à questão de transformação interior. Paulo disse que a transformação, ele está ensinando aqui que a transformação interior é mais importante do que o rito exterior. E isso é curioso, né? Isso é um ponto para a gente realmente refletir. Mais eficiente, na verdade, querido, é uma transformação interior do que apenas cortar o prepúcio do órgão masculino. É a lição de Paulo. Eu tenho os textos, mas eu já ministrei isso aqui. Eu vou deixar aqui alguns dos cards para você dar uma olhada depois das ministrações, tá bom? A ideia é que a circuncisão ela é um símbolo da transformação interior, mas a circuncisão não é essa transformação. Da mesma forma que o batismo é sinal de regeneração, mas o batismo em si, ele não é a regeneração. A outra lição é que o cumprimento da lei se dá por transformação interna e não por rito externo. Tudo isso aplicado a respeito da circuncisão e o entendimento que os judeus tinham a respeito dessa circuncisão. Entendimento equivocado, diga-se por sinal, tá bom? E por último aqui, em relação à lição, ele diz que o verdadeiro judeu não é o herdeiro do sangue de Abraão. O verdadeiro judeu é o herdeiro da fé de Abraão. Olha, querido, aí eu vou ler os textos contigo, tá bom? Versículo 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Percebe como ele está colocando a associação aqui entre ser judeu e ser circuncidado? Porém, judeu é aquele que o é interiormente, circuncisão a que é do coração, no espírito. Bom, dito tudo isso, querido, nós vamos aqui fazer uma aplicação disso em relação à vida moderna, tá bom? A vida religiosa nos dias de hoje, né? Como que a gente poderia fazer, querido, uma aplicação de tudo que a gente já aprendeu, não apenas a respeito da circuncisão,
mas aqui, de certa forma, do capítulo todo. Esse capítulo de Romanos, capítulo 2, é um capítulo extremamente importante, porque ele lida com uma questão religiosa, ele lida com o engano religioso, com uma interpretação equivocada a respeito das Escrituras, e por causa da interpretação equivocada, todo um modo de viver equivocado, queridos. Então, veja, eu quero lembrar aqui a vocês, e aí eu quero que isso fique frisado aqui, que o ensino desse capítulo aqui diz respeito a pessoas religiosas que creem no cristianismo como um caminho a ser percorrido, tendo como finalidade última alcançar a salvação. Então, o foco do que Paulo está falando, o foco do que eu venho ensinando aqui, são pessoas religiosas. É lógico, né? Se alguém que nos assiste aqui e não é cristão, eu digo a essa pessoa que haverá pouca instrução para ela. Talvez ela nem entenda aquilo que esteja sendo ensinado aqui. Entretanto, a gente sabe que Deus não está limitado ao nosso ensino para falar com quem Ele quer, com quem Ele quer falar, tá bom? Isso é muito da vontade, da soberania de Deus. Eu só estou dizendo que o foco daquilo que nós estamos falando são pessoas religiosas, mas Deus é livre e soberano para falar com quem quer que seja, tá? Bom, dito isso, querido, vamos aqui para algumas aplicações e eu chamo a sua atenção exatamente para essas aplicações, porque agora eu quero pegar todo esse contexto aqui de lei, de circuncisão, daquilo que os judeus acreditavam ser o entendimento correto das Escrituras, e por isso eles viviam da forma como viviam. Eu quero pegar tudo isso, toda essa prática religiosa equivocada dos judeus e trazê-la para a nossa realidade e tentar fazer algumas aplicações. Então, veja só, a primeira questão que eu quero levantar aqui contigo é a seguinte: estaria alguém, né, um de vocês que estão me assistindo agora, que estão me vendo agora, que estão vendo esse vídeo agora, disposto a acreditar, querido, que alguém poderia ser salvo por causa da sua nacionalidade? Veja, eu estou puxando o contexto lá dos judeus, que acreditavam que o simples fato de nascer em Israel lhes dava salvação. Eu sei que essa ideia, trazendo para os dias de hoje, ela parece absurda, né? Mas houve uma época, queridos, por exemplo, na Inglaterra, em que as pessoas acreditavam, a Inglaterra era um país tão religioso, e que as pessoas acreditavam que o simples fato de nascer ali lhes daria direito à salvação. Eu sei que isso é um pouco exagerado, mas também eu tenho consciência que o Brasil é um país extremamente religioso. Eu li um censo, eu não sei dizer exatamente qual é a data do censo, mas 95% da população brasileira diz crer em Deus. Você percebe? É muita gente, na verdade, é a imensa maioria da população diz acreditar em Deus. Então elas têm alguma convicção a respeito de salvação, alguma convicção a respeito de Deus e de vida eterna. Talvez o entendimento seja equivocado, mas elas têm alguma convicção, e talvez porque sejamos um país religioso e nós vamos ao culto, nós vamos à missa ou algum outro tipo de atividade religiosa, nós achamos que está tudo bem conosco porque nós praticamos, né, porque nós fazemos isso, porque nós praticamos a religiosidade durante a semana. Bom, eu não sei qual é a tua situação, tá? Eu não tenho ideia de como você lida com isso, eu não sei qual é o entendimento que você tem a respeito dessa questão, mas o fato é, queridos, o fato é que eu gostaria de chamar sua atenção para essa realidade. A religiosidade, ela pode ser um problema na vida das pessoas. O fato de eu ter a minha igreja, a minha religião, o fato de eu frequentar a minha igreja, de eu participar das programações religiosas da minha igreja, o fato de eu ter uma Bíblia em casa, talvez eu lê-la, talvez eu tenha algum tempo devocional, de oração, eu não sei. Talvez isso nos faça crer que é suficiente fazer apenas essas coisas, tá? Talvez isso nos faça crer que praticar essas coisas seja suficiente e que a minha relação com Deus está tudo bem porque eu tenho uma igreja, porque eu vou à igreja, porque eu faço algumas coisas religiosas e está tudo bem comigo. E eu queria chamar a sua atenção, querido. Parece que eu ando na contramão dos pregadores, mas eu queria chamar a sua atenção para te dizer que isso não é suficiente. E eu convido você a continuar acompanhando os vídeos, porque eu vou entrar em mais detalhes a respeito disso, tá bom? Deus te abençoe, no nome de Jesus.